Alô! Então, dia 19 de dezembro de 2019, pulando a cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. Esse é o segundo programa de hoje, a continuação do primeiro. Então, vamos chamar outra vez o Rony dizer correr, para pular a cerca e continuar o nosso segundo programa pulando a cerca. Vem, rápido. Isso. Vem. Hoje, agora, o segundo programa é continuação. 2020. O ano seguinte. É a seguir. Então, nós estamos no final de 2019, já entramos no 2020 com a questão da geoengenharia climática. Isso, eu vou fazer até um trocadilho. Eu considero agora esse nosso segundo tempo, né, pulando o cerco. Tá bom. Eles estão cercando a gente, então tudo bem, vamos pular o cerco também. Na Índia tem um provérbio que diz assim: planos revelados são planos frustrados. Tipo, se você tem um plano, você tem que esconder o máximo. Tentaram, não conseguiram. Então eu falei assim, em 2010, até 2012, falavam que ia parar um carro preto na frente da minha casa, que iam me levar, me sequestrar. Eu falei, olha, isso vai ser mais perigoso depois de 2018. Eu brincava, e olha que realmente hoje seria mais perigoso. Mas até a Fátima Pinel, né, domingo a gente se encontrou, e não sei o que a gente estava conversando, que eu falei que eu quero conversar com o General Mourão, e a pessoa, você não fica preocupado com essas coisas? Eu falei assim, eu aprendi desde criança o seguinte: a única forma de perder o medo de cara feia é fazer cara feia ao medo. Não fazer cara feia ao obstáculo, ao que pode proporcionar o medo, mas a gente mesmo, ao medo da gente. Então, antes da gente enfrentar sérios e graves problemas, é a hora do brasileiro falar, agora é a hora da gente se preparar. Então, é o que eu falo, assim, no livro está documentado o suficiente para a pessoa chegar para um militar de alto escalão, para um cientista de ponta, climatologista, e falar, mas ele fala aqui, isso aqui, tem esse documento aqui, e é a chance que a gente tem de... não de afrontar, mas de debater no mesmo nível. Falar, tem a documentação. Aí consta um projeto dos Estados Unidos que é de dominar o clima no mundo até 2025. E os detalhes minuciosos de como fazer isso. A guerra climática. Então, eu penso assim, muitas vezes, quando o general Mourão, quando eu questiono, eu já sei, algumas pessoas pensam em responder, ou o próprio general Mourão fala assim, não, o que eu quis dizer é que, tendo seca, tendo problemas numa região, vai ter uma invasão de outros territórios, como se fosse só esse o verdadeiro problema com o clima, os atritos, mas não. É guerra mesmo, é guerra de passar o avião, jogar o produto químico na nuvem, ou como a gente estava conversando no intervalo sobre Dugway, nos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, que inclusive foi usado oficialmente, a Operação Popeye, foi usada a patente do Frederico Demarco para os Estados Unidos conseguir conter os Vietcongs avançando. E em Dugway, nos Estados Unidos, a população não queria ir para a guerra. Então, eles fizeram um trato com parte da população que eram adventistas do sétimo dia, enfileiraram eles na estrada e passaram com os aviões com produtos químicos, usar o ser humano como cobaia para experiências. Ninguém morreu, mas adoeceram, se trataram e foram obrigados a assinar um termo de que fizeram aquilo por amor à pátria. Já que não iam para a guerra, se prestaram, foram eles, pássaros, macacos. Aí a gente se pergunta, se na Inglaterra fizeram isso com a própria população sem avisar, e em Dugway, nos Estados Unidos, fizeram isso com a população sem avisar, imagina nós, o que eles acham que são brasileiros? Brasileiro é lá com carate, é barata. Então vamos falar do livro. Aqui, o que eu fiz? Quando em 2010, que eu resolvi escrever o que aconteceria até 2020, até agora, né? E eu achei que seria pesado demais, que eu mesmo falava, você deve estar exagerando.
Mesmo assim, eu passei a escrever num jornal lá da cidade. Eu saí, parei de trabalhar com a Globo e fiquei lá na cidade estudando cientista e escrevendo matérias no jornal. Então, aqui tem várias matérias onde eu vim anunciando. Como a equipe ainda me perguntou sobre filmes, aqui eu falo. Um dos filmes que em 2011, 2012, mas como é que eu posso projetar um filme que vai ser lançado em 2017? Mas eu falo, vocês vão ver que no futuro vai sair filmes falando exatamente o que eu já estou falando agora. Por quê? Porque é uma forma, a melhor forma de você ter o domínio da população, da sociedade, é através da comunicação. Hollywood é campeã nisso. Impregnou modas, impregnou hábitos, costumes. Nós pegamos do período de regime militar, filme americano, era obrigatório, pela Globo, era obrigatório passar pelo menos 10 vezes por dia a bandeira dos Estados Unidos. Então, a gente ficava apaixonado, achando que os Estados Unidos era o máximo, cowboy, matar índio, né? Isso tudo era bacana. Então, quando você coloca os filmes sobre o clima, como me perguntaram, a equipe, falei assim, tem outros, você consegue aterrorizar a população através do filme. Mas a pessoa sai do cinema ou desliga a televisão e pensa, pô, ainda bem que era só filme. Quando aquilo se tornar real, aí a pessoa vai pensar o quê? Olha, agora é real. E o que acontece? Eu lembro que no filme os norte-americanos vinham com avião, vinham com satélite, vinham com helicóptero, vinham com navio. Então a gente sempre vai criar a ideia dos super-heróis internacionais. E aí eu comento, aqui eu descrevo, em 2014 eu fiz, além das matérias, eu fiz um vídeo explicando sobre os perigos que a gente teria de rompimento das barragens. Aí fala assim, mas de onde você tirou isso? Aí eu mostrei que as manipulações climáticas, os testes, ainda em 1904, nos Estados Unidos, rompeu barragens imensas lá, matou muita gente em San Diego, e que isso estava prestes a começar a acontecer no Brasil. Novembro de 2014, novembro de 2015 foi Mariana. Aí eu continuei persistindo, não é uma, duas, não, são várias. Eu acho que pelo menos 45 barragens no Brasil correm risco. Aí me perguntaram, mas da onde você tira isso? É liquefação. O engenheiro, o arquiteto, quando vai montar aquilo, tem toda uma equivalência climática periódica. Se aquilo muda, você passa a ter mais água infiltrando, e vai chegar no momento que vai romper. As barragens já são vagabundas, então, se barragens, reservatórios nos Estados Unidos, em 1904, que eram fortes, eram com pedras, romperam, imagina essas porcarias que a Vale do Rio Doce está fazendo. Então, voltando ao provérbio da China, planos revelados são planos frustrados. Se eu vejo o cara atrás de uma pilastra de um prédio, com um revólver assim, e olhando, vou lá e falo para uma senhora, minha senhora, não passa por ali que tem um assaltante atrás da pilastra. Ela pode passar e correr o risco de não ser assaltada, ou pode passar e ser assaltada. Então, está aqui. Eu falo assim, olha, o plano B pode virar a Terceira Guerra Mundial, pode virar sem ficar em aberto, ainda manter uma guerra velada. Se o brasileiro vai querer, paciência, a gente não tem como obrigar ninguém a mudar de ideia. Mas, em princípio, fica pelo menos documentado. Aqui, o projeto dos Estados Unidos de domínio, controle do clima no planeta até 2025, está todo documentado aqui. Então, qualquer coisa que comece a acontecer, a gente tem, como se fosse um manual para enfrentar a década até 2030, se precavendo e, principalmente, como essa semana, eu conversei com a prima, uma amiga que é prima de um brigadeiro. Falei, depois coloco o livro na mão do brigadeiro para ele ler, porque eu já sentei para conversar com o almirante, com o general, com o coronel. E, como o amigo da equipe falou assim, primeira coisa que todo mundo fala, me desculpe a ignorância, mas todo mundo tem essa ideia. Desculpa a ignorância no assunto, né? Mas isso que me deixa louco, como você falou no bloco anterior, né? Você virou especialista, mas só porque virei. Porque a tentativa aqui são 4, né? Agora é a 4ª entrevista. Aliás, foi a primeira entrevista do ano e está sendo a última entrevista do ano. Então, foram 4 entrevistas. A TV Cultura me chamou 3 vezes. O jornal que eu escrevia oficialmente, profissionalmente,
Mas mesmo quando eu saí, eu continuei mandando matéria. Então, alguns veículos ainda estão dando essa abertura. O que precisava era exatamente essa abertura ser num Fantástico. Infelizmente, no Brasil, assim, se não sair na Globo, não sair na Record, não massifica o assunto. Inclusive, ainda enquanto eu era vivo, o Amorim, no Domingo Espetacular, teve uma matéria sobre guerras climáticas. Não falaram nada da patente do Frederico Demarque, não falaram nada do cientista, mas falaram claramente do perigo das guerras climáticas. Todo mundo me telefonou, né? Todo mundo me procurou falando, você viu? Eu falei, sim, eles deram entrada. Na época, eu acho que era até uma briga que a Record tinha, que as outras emissoras estavam criticando a entrada de dinheiro da igreja na Record. E aí ele falou, então vou começar a falar dos assuntos que ninguém quer falar. E foi falado da guerra climática. Mas depois não tocaram mais no assunto. Mas precisávamos disso, que todo mundo, ninguém fizesse, passasse, sentisse essa sensação de quando falam comigo. Me desculpe a ignorância. Semana passada foi uma pedagoga também, eu gostaria de conversar com as crianças sobre isso, mas me desculpe a ignorância, posso te fazer uma pergunta? Tinha que acabar com essa ignorância. Como você falou, não chega nas vias acadêmicas, mas que chegue pelo menos na imprensa, não, na mídia, num programa desses Domingos Espetacular, fantástico, que eu friso sempre, porque a família está reunida e quando falam do clima, eu fiz montagens, é que a Globo logo me censura, né, quando eu uso imagens da emissora, né? Eu faço a mistura dos documentários internacionais, falando, vamos hackear o planeta, misturando com as reportagens nacionais e mostrando por que lá fora está falando sobre vamos hackear o planeta, o plano B, e aqui dentro não está se falando. Por quê? É para pegar a gente de surpresa? Rony, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que você acha que você tem tanta dificuldade em colocar esse tema na academia, na mídia, qualquer lugar? Mas você fala, eu entendi, que você tem uma maior dificuldade de colocar esse tema. Por quê? Qual é a tua razão? A tua razão? Foi como eu falei do amigo da técnica ter perguntado, né, me desculpe a ignorância. Eu falei, não, mas o que eu ouvi de você, me desculpe a ignorância, já ouvi de oficiais militares, já ouvi de cientistas, já ouvi de pedagogos. Então, por exemplo, você abriu o canal, abriu o programa para a gente falar sobre isso 4 vezes, né? Outros se sentem constrangidos, eu não entendo, não sei o que é isso, então é melhor eu não me meter, porque eu não vou saber nem o que perguntar. Da TV Cultura, foram 3 entrevistas. As 2 primeiras foi com uma outra apresentadora. Dessa vez, a apresentadora estava de folga e foi com a outra. Muita gente falou, poxa, mas a moça que foi te entrevistar, ela não sabia de nada. Eu falei, não, o importante é que ela abriu, eles abriram o canal para eu poder falar e ela foi descobrindo aos poucos. Porque falaram, né, ela pegou, foi fazer a pesquisa, fez aquele levantamento de dados. Tem tantas partículas da atmosfera, porque nós não vamos suportar. Falei, esse é o discurso prático já da mídia. Mas, Rony, parece que você se expressa bem, fala bem, uma aparência boa, mas parece que você é um pouquinho maluco. Um cara que é maluco tem resistência a vida toda. Mas uma coisa eu acho importante nessa maluquice. Você insiste e não desiste. Isso é importante. É claro que qualquer pessoa que não for refratária à cultura em geral teve resistência. África teve resistência. Jesus teve resistência. Então, a escola, aquele que não é refratário, tem resistência. Mas, e você está colocando um tema censurado, parece maluco.
está falando, parece falando... Ficção científica. É isso que muita gente entende. Quando você falou no outro bloco em relação a discos voadores, ufologia, eu falei assim, bom, eu não posso trazer um disco voador, um extraterrestre, para conversar aqui com a gente. Mas eu falo, eu estou pedindo o vice-presidente para sentar aqui, ou em outro canal, em outro lugar, ou na sala dele. Só que eu peço isso, uma câmera ligada e sem ninguém com ponto nem nada. A gente conversar de igual para igual, para não ver que não teve nada planejado, nem de um lado nem do outro. Sabe, até para me derrubarem. Eu falo, me derruba. Porque fala assim, eu sou louco, mas eu sou um louco documentado. O louco é quem me diz que eu estou errado, que eu estou maluco, mas não me apresenta um documento. Aliás, eu estou com um psiquiatra, eu sou louco? Pois é. Vamos oficializar isso. Louco eu não sou, né? Pois é, então, essa questão do clima, e o doutor Frederico de Marco colocou as partículas, iodeto de prata, sódio, conseguiu fazer chuva. Olha só. Hoje, eu usá-lo na agricultura. Os aviões passam... Até fazendeiro usa aparelhos que ficam no chão e lançam o iodeto de prata para quê? Para tentar atenuar, né, a queda de granizos que destrói a plantação. Imagina isso numa escala maior. Gigantesca, 2 vezes o tamanho da Espanha. Para dar uma noção, a China está fazendo agora, construiu máquinas gigantes, além dos aviões, além dos foguetes que são lançados nas nuvens, mas a equivalência do tamanho da Amazônia. Para quê? Para fazer a reposição dos reservatórios deles, porque a água é a prioridade. Você pode ter petróleo, pode ter o que for, mas sem água ninguém vive, nem planta, nem ser humano, nem animal. Pois é, e a água hoje é uma coisa difícil. Cada vez mais rara. Água potável, né, no caso. Cada vez mais rara no planeta. O Brasil tem sobrando. Estava sobrando, né? Agora a gente está privatizando a água, né? Isso aí acabou, né? Virou bagunça. Mas porque o Brasil tem muita água sobrando, o sol sobrando, o olho grande está imenso. Exatamente. Então o país... 2 aquíferos, o Guarani e Alter do Chão, nós temos água para 200, 300 anos para todo mundo. Pois é. Então o Brasil se torna o país mais rico do mundo. Tem água, sol... É o país mais rico do mundo. A costa. Nenhum país tem uma costa como a gente tem, né? De lá do Nordeste até aqui embaixo... Tudo com viabilidade para transporte para a Europa, para todos os continentes. Então, tem petróleo, nióbio. Tem tudo nióbio. Terra plana sobrando. Diferentes temperaturas, climas, num mesmo país. Não é um país, é um continente, né? Então, essa questão. Agora, se você cria uma guerra, vamos colocar uma guerra convencional, você vai ter muita destruição, vai ter muita poluição. O problema começa aí. Uma das patentes da geoengenharia que eles querem aplicar é óxidos de alumínio para refletir mais o sol para o espaço. Pô, mas alumínio, a gente sabe que o alumínio contamina, o solo contamina a água e o alumínio ele passa pela nossa corrente sanguínea e ele fica acumulado no cérebro. Então começa a causar imbecilidade, começa a causar retardo nas crianças, imbecilidade nos mais idosos. Assim, então a imbecilidade é de quem quer, quem pensa em fazer. Não é pensa, porque o Dr. Joe P. Holdren, que era o braço direito em ciência e tecnologia do Obama, mas continua lá no pacote do IPCC, da ONU, ele fala assim, no futuro vamos precisar, olha como é que é estranho, ele é um dos proponentes, no futuro vamos precisar, isso em 2010, vamos precisar da geoengenharia climática e do plano B. Talvez, ele mesmo falando, talvez ainda seja pior do que o próprio aquecimento global, os resultados, mas vamos precisar testar. É como se avisasse, eu vou te aplicar uma injeção, talvez melhore sua gripe, mas talvez você morra em 5 minutos. Ô, Rony, falando em ciência, hoje o pessoal pensa o seguinte, a tecnologia é capaz de superar a inteligência humana?
Essa é uma dúvida secundária. A dúvida maior da ciência seria o que vai acontecer. O que vai acontecer com essa ciência e tecnologia toda? O que vai acontecer? Isso ninguém sabe. Eu vou dar um exemplo. A religião. Começou a crescer, foi um passo interessante, legal, mas da onde surgiu N religiões? E o que aconteceu? Poder econômico, guerra, destruição, um mundo com o outro. Olha só, o que aconteceu? Toda natureza humana tem o que vai acontecer. Pode ser bom, mas pode ser terrível. Mas pode ser terrível. E a ciência, por exemplo, no século XIX, deu toda a base. Acabou com a bomba atômica, acabou com o campo de concentração. Olha só. Então, hoje a ciência, com a tecnologia, está avançando muito, mas o que vai acontecer com o ser humano? Como você perguntou, você falou de inteligência artificial e a relação dessa coisa toda de manipulação. No intervalo eu comentei com a equipe, né? Não tem como. Peraí, por mais que eles queiram, a natureza, a atmosfera, ela é muito dinâmica. Eu até comento assim, olha, você pode ser argentino e o outro brasileiro, mas a corrente aérea ela atravessa o continente inteiro. Então, e ela é muito dinâmica. Se você sobrecarrega aqui, não adianta você dizer, como foi a Rússia. O que eles queriam era que chovesse antes para não chover no estádio. Em 2008, a China tinha feito isso nas Olimpíadas em Pequim. O que a China fez? A mesma coisa. Só os produtos é que acabaram usando a patente do Frederico Demarco, mas na Rússia botaram esse pó de cimento, que eu falei, pó de cimento? De onde eles tiraram a ideia? Eles falam que as partículas, sei lá, as moléculas vão ficar mais concentradas, mas deu ruim, como falam, né? Mas na China, não. Fez assim, conseguiram, aí despencou a tempestade, a abertura das Olimpíadas foi maravilhosa, então falasse, imitamos e copiamos Deus e mandamos na natureza. Logo em seguida, despencou tempestades de neve torrenciais, destruiu aeroportos, aviões, destruiu cidades, acabou com calefação, acabou com parte da China. Aí os habitantes chineses, apesar de toda a repressão, protestaram. Como é que vocês fazem manipulação climática e não avisam a gente? Que é o que eu falo hoje. Agora não, agora é diferente. Nós já sabemos, vamos pressionar. Então, quando você pergunta, eu falo, não tem censura direta. Tipo, aí ele está proibido de falar. Não tem o interesse público. Não tem o interesse da população. Mas você não está proibido de falar. Mas onde você alcança? O problema é esse. Mas como eu falei, agora, eles criam os mitos que eles chamam, como a Greta, eu brinco, é a treta Thunberg, porque eu dedico não o meu dinheiro, como eu trabalhava na Globo, ganhava bem, fui aceitar qualquer coisa para ficar em Araraquara estudando. Aí eu passo de 2010, agora nós vamos estar em 2020, falando sobre clima, procurando televisão, procurando rádio, procurando jornal, procurando a própria TV Globo, procurando tudo. Aí a menina senta na frente do negócio com uma plaquinha e ganha prêmios sobre o clima. Peraí. O que ela estudou de clima? O que ela sabe? Aí entra o segundo problema. Aí o Bolsonaro vai e fala assim, essa pirralha. Não, ele teria que ter a postura de um líder, questionar. O assunto que eu estou metralhando aqui, com absoluta certeza, em janeiro eu falei, inclusive do general Mourão, depois em junho de novo, né, vai me dizer que ninguém da direita, nenhum amigo, nenhum militar está me vendo e falando, pega aquele cara lá e fala com o cara. O cara está falando na televisão lá, ele foi lá na TV Cultura, foi lá no programa da UF, uma universidade, falou que quer sentar e conversar com o general Mourão. Por que não me chamam para a gente falar assim, em vez de chamar a Greta Thunberg de pirralha, vamos questionar, Greta Thunberg, você e toda a sua instituição que foi criada em torno,
qual é a opinião de vocês sobre o plano B e a geoengenharia climática? Eles também não sabem. Agora vão procurar e pesquisar. Então, eu falo assim, mas por que ela conseguiu aparecer na ONU, apareceu na COP25, fala sobre o clima, mas não fala sobre o que é apresentado, porque ela defende a ciência. Eu, é claro, não sou contra a ciência acadêmica, mas ela defende a ciência. Os cientistas estão cheios de dados e falando, sim, eles estão falando que vamos precisar, que é o planeta que vai precisar da geoengenharia, que vai precisar do plano B. Por que a Greta não fala? E o Bolsonaro chamou de pirralha, mostrou assim, nós brasileiros estamos despreparados até para lidar com a... Rony, eu acho que, em vez de você tentar falar com o general Mourão, vai mais por baixo. Um coronel, capitão... Fala com todos, falei. E vá subindo. Senão você parece um cara maluco, narcisista. Então, eu sei. Olha só, você está aqui na Monte TV, com uma televisão pequena, mas está na TV Cultura, também uma televisão pouco... Eu só não vou estar na TV Escola, né? Porque essa já era. Olha só, mas está começando. Então, quando você... Tudo tem um tempo. Conversar com o professor, a academia, capitão, coronel, vai subindo. Isso é importante. Então, esse programa, que eu sempre falo, é história. História para ficar. É um começo. É um começo. Então, vai devagar. A questão não é o general Mourão. A questão... mas vou te explicar isso sobre o general Mourão. É o teu conhecimento. O conhecimento do Frederico de Marco. Isso que é importante. É a base. Isso é fundamental. Para ver a ciência que o professor Frederico de Marco genialmente conseguiu fazer no Brasil. Isso que é o mais importante. E a seguir a questão do tempo, claro. Então o general Mourão é importante, sim, conversar com ele. Tá bom, vamos mudar muita coisa. O que está mudando é essa concepção histórica, científica, que começou com 1930, com o doutor Frederico de Marco. E a seguir a questão do tempo. E 2020. Vamos falar do 2020. Vamos. Só para te explicar um pouquinho. É claro, é óbvio que eu não estou com a menor vontade, não desfazendo do general Mourão, mas a menor vontade de sentar e conversar com ele. Eu prefiro voltar para o Rio, conversar com os amigos. Quando eu faço isso, eu falo assim, alguém vai acabar levando e dali vai surgir para eles, para o poder público, uma vontade de pesquisar do que ele está falando, o que é isso, o que é o plano B. Aí eles vão procurar ciência acadêmica que não procuraram no simpósio. Então, dar um impulso, que nunca me procurem, que nunca converse com eles, mas que fique, olha, procurem saber, se não souberem, né, pelo menos procurem saber com a própria ciência acadêmica o que é o plano B. Eu queria começar pedindo, para agradecer aqui o artista Enio Longo, que primeiro ele cedeu a imagem da obra dele, né? Manipulação do Sistema. Ele cedeu para a capa e depois, quando ele soube que a gente não tem apoio, não tem financiamento, não tem patrocínio, ele cedeu a obra para a gente fazer um leilão e, graças a Deus, ontem conseguimos vender o livro, vender a capa, a obra da capa, e esse próprio exemplar eu vou mandar para a pessoa, que eu ainda não sei quem é, né? Que arrebatou, e todos os outros colaboradores que ajudaram que a gente atravessasse o tempo. Então, por exemplo, isso é uma das coisas. O livro, quem procurar pela Amazon, eu vou falar assim, Amazon para ficar mais fácil, amazon.com.br, é só digitar lá, 2020, o ano seguinte,
Em e-book, o livro está por menos de R$ 8, R$ 7 e alguma coisa. Então, é como se você tivesse uma documentação toda que você não precisa ler como se fosse uma história. Você tem vários itens aqui, inclusive experiências que nós fizemos de reprodução das experiências do Frederico Neymar, que começou nos anos 40, e ele não deu continuidade. A gente deu alguma continuidade no pesquisa e estudo e consta aqui. Mas o principal é exatamente os projetos de controle do clima até 2025. Então, é como se eu tivesse voltado para 2010, imaginando a gente chegar em 2020. Agora, que a gente chegue em 2030, aí voltando o mesmo trocadilho que a gente faz com o tempo, 2030 num clima de paz, né? Sem atrito social e sem atrito de esses extremos climáticos que, se as pessoas parassem para pensar, se não fosse, mesmo eu não existisse, não estivesse com esse discurso de preocupação com as guerras climáticas, a própria imprensa e a própria ciência acadêmica está falando. Os próximos anos, os próximos 10, 20 anos serão terríveis, a humanidade vai sofrer. Então é isso. Exatamente. Quando eu falei do general Mourão, é que eu espero que aconteça isso, que o que parece implicância, eu sofro muito com isso, que aí pensam que é meu ego. Eu falei, mas eu trabalhava na Rede Globo com artistas, viajava pelo Brasil. Imagina se eu vou estar preocupado em aparecer na frente da câmera para me expor desse jeito, só para me exacerbar, para mostrar meu ego. Não, é o contrário. Eu preferia estar sempre por trás das câmeras. Se eu fiz, é porque eu acho que há uma necessidade. Se demorou 10 anos e até hoje a grande mídia, a grande imprensa não falou, aí eu já comecei, né, já tentar olhar direto no olho do telespectador, que eu sei que é a lente, né, que nós temos. A grande arma é a imprensa, né? Como ontem eu vi na conversa com o Bial, eu falei assim, existe governo, eu sou contra. Não é esse ou aquele. Existe governo, eu sou contra. Não contra. Eu vou procurar os erros, né? Era uma reportagem sobre o humor. Então, para a gente é a mesma coisa. Olha, se fosse o PT agora no governo, eu estaria fazendo a mesma coisa como eu fiz. Eu tinha a carta preparada para Dilma. Quando a gente estava terminando de acrescentar a documentação, ocorreu o impeachment. Aí ainda brincaram comigo, você vai mandar para o Temer? Eu falei assim, não, a questão é oficializar. Então, no Ministério do Meio Ambiente e no Gabinete da Presidência, tem a nossa carta com parte dessa documentação, parte desses documentos dos Estados Unidos querer dominar o clima até 2025, e os donos de patentes. Foi feito um levantamento em 2012 e fala, espera aí, a gente não pode botar o clima na mão do setor privado. Isso é perigosíssimo, porque eles vão ter os interesses pessoais, não vão ter interesse na sociedade, se vai ter chuva demais, ou eles vão ter interesse nos plantios deles, no que eles vão defender para ganhar dinheiro com a patente. Parece, você está falando, que a Constituição do Brasil, talvez o resto do mundo, sempre fala em questão social, educação, saúde, meio ambiente, e assim vai. Mas nunca falou no clima. A Constituição nunca falou no clima. E eu acho que a censura parece que saiu da Constituição o clima. Então, a gente pode usar o clima para fazer uma guerra. Exatamente. Foi feito em 1967 ou 68, não posso afirmar que foram os militares, mas era governo militar, e eles proibiram toda a imprensa falar, mas foram mais de 2.500 pessoas mortas. Entre Rio e São Paulo, a Dutra simplesmente desapareceu. Eu tenho vídeos mostrando, simplesmente desapareceu. Povoados inteiros, famílias inteiras desapareceram, estão soterradas lá até hoje e nunca se falou nisso. Então, o clima, ele passou a realmente entrar numa geladeira, né? Guarda na geladeira, então, porque no futuro nós vamos usar isso, vamos precisar disso. Mas o clima não consta da qualquer Constituição.
Consta, sim, exatamente o que eu venho falando. A proibição da utilização como arma bélica, como guerra. Inclusive, os meteorologistas, quando vão fazer determinados trabalhos, eles têm que assinar. Me comprometo a não usar isso belicamente. Pois é, mano, a Constituição coloca o bem físico, social, o clima não. O crime é subjetivo. Você não tem defesa na justiça, o que for, para falar do clima. Não, o clima é da natureza, está fora do contexto. Parece que é uma coisa assim. Está fora. É coisa do universo, papai do céu. É a natureza, não é. O controle não é nosso. Exatamente. O professor Frederico de Marco colocou exatamente a questão do controle do clima. Mas não está em nenhuma Constituição, não se fala nisso. Eu concordo até plenamente, absolutamente, com uma coisa que você vem colocando, e não é nessa entrevista, não, em outras, que seria meu foco principal. O mais importante é a gente dar a verdadeira notoriedade devida ao Frederico de Marco. Toda a história. Quando eu entrevistei agora a senhora a sobrinha dele com 101 anos de idade, a gente conversou sobre a transmissão de energia sem fio, que seria uma economia. Quem paga R$400 de energia pagaria, na verdade, 20, 30, no máximo R$40. Aí ela fez um comentário que eu não sabia. De época, assim, eu pensei, as grandes indústrias vetaram isso porque iam perder muito dinheiro. Mas não era só o perder muito dinheiro, eram muitos empregos que naquela época eram necessários. Então, como hoje, ela fala assim, coloca a energia, transmissão de energia sem fio. O Kesher esteve agora no Brasil, né, que é o Instituto Kesher, trabalha com isso de energia sem fio, mas é você tentar imaginar, e o que a gente vai fazer com esses milhares e milhares de funcionários que trabalham com linhas de transmissão, CPFL aqui no Rio, Light, aqui no Rio é Light, CPFL São Paulo. O que fazer? Como remanejar esse volume grande de mão de obra, né? Então, a censura tem pelo lado da indústria, mas também tem pelo lado da necessidade social. Mesmo assim, tem que ser levantado, porque Nikola Tesla, se nós temos, né, a energia hoje em dia, a energia alternada é por Nikola Tesla. Nikola Tesla é mal e porcamente conhecido no Brasil, imagina o Frederico de Marco, porque como é que é? Santo de casa não faz milagre, como diz. Se sabe que o cientista brasileiro parece que ele não tem muita importância. Mas uma das coisas que eu gostaria, né, não é, eu falo do jeito que falo, parece que eu quero enfrentar o general Mourão. Não é nada disso. É o contrário. Quando o Dr. Frederico de Marco faleceu, foram exatamente os militares de alto escalão que publicaram uma homenagem a ele no Boletim Oficial, Diário Oficial de São Paulo. Então é isso, retomar o nome dele, e a partir da retomada do nome dele, a indicação foi quase indicado ao Prêmio Nobel de Física, só não foi porque faleceu antes, mas retomar, porque o Santos Dumont, a depressão dele foi exatamente ele inventou o avião, aí quando ele viu o avião brasileiro bombardeando os próprios brasileiros na Revolução Constitucionalista... Antes. 30 e pouco. Ele entrou em depressão. Ele não aguentou. Ele falou, brasileiro matando brasileiro com a minha invenção. O Frederico de Marco já chegou a entrar quase em depressão na época, quando ele pensou, meu Deus, vão fazer guerras climáticas com a minha patente. Então, o amigo dele, jornalista e escritor, deu continuidade. Em 60 ele morreu, mas em 67 já teve o Vietnã com a Operação Popeye, que comprovou que era possível. Dali já começaram os americanos, norte-americanos, britânicos, começaram a estudar a possibilidade de usar o iodeto de prata, as patentes, para tentar mudar a direção de furacões. Porque você sobrecarrega, eu não vou explicar que fica longo, mas você sobrecarregando, você consegue puxar mais para cá ou mais para lá, e eu tenho testemunhas que, indo para Miami, falaram, a gente viu dezenas de aviões circulando o furacão e deixando rastros imensos.
Então, eu falo assim, como se falou assim, a parte boa a gente consegue ver, mas sempre tem uma possibilidade de coisas ruins, né? A coisa da patente, a gente, do Frederico Demarco, podia lembrar do que ele pensou. Os cafezais, hoje em dia é canavial lá, né? Mas os cafezais em São Paulo sofriam com o problema do clima. Se a chuva artificial dele desse certo, o que ele faria? Levaria para o Nordeste, porque é um povo sofrido e seria um território, uma região que ele poderia ajudar sem pensar em dinheiro. Né? Pois é. Olha só, o segundo programa tem 45 minutos, um tempo de futebol. Falta 3 minutos. É o tempo de futebol mesmo. A gente falou assim, primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo, intervalo, segundo. Então, vamos aos minutos finais. É teu, fala. Bom, eu volto assim a repetir agradecimentos, né? A Santayana, por exemplo, que fez o leilão, também não cobrou nada, porque nós vivemos num país duplicado hoje em dia. Então, se você aceita patrocínio ou apoio financeiro de um partido político, de um governo, de uma empresa, você incomoda parte da sociedade. E a nossa meta, o nosso objetivo é tanto que eu falo que esse livro está quase de graça em e-book. Para quê? Para as pessoas terem o documento. Então, os 2 minutos finais, queria que você falasse sobre o clima. O clima pode ser manipulado. Ele não pode ser controlado como eles vislumbram, né, sonham. Mas ele pode ser manipulado. E esse manipulado é que é o perigo que nós podemos sofrer. Então, a gente deve, daqui para frente, 2020, o ano seguinte, a partir do ano que vem, até 2030, não só evitar o que querem fazer, como começar a revogar muito do que já está sendo feito. Questionar muito essa questão do clima, não só tipo aquecimento global ou não. Falar, se existe manipulação climática, empresas, inclusive, por que nós não temos essas informações? Por que quando fala-se do aquecimento global nos programas dominicais mais famosos, não cita esses pontos, pelo menos para despertar na sociedade um debate? O pessoal da área acadêmica ser convidado e falar assim, eu não sabia disso, então vamos começar. Alguns já estão nessa linha, né? Mas precisaria ser uma massa crítica. Então, vamos parabenizar o Rony pela sua determinação a partir do Dr. Frederico Demarco assim. E a questão do clima. Então, vamos terminar o programa dizendo a todos um bom Natal, um bom Ano Novo. Que o ano 2020, o ano seguinte, seja um clima de paz. Exatamente. Você falou tudo. Então, vamos terminar cantando 1, 2, 3... Pulando a cerca com vocês. Mais uma vez. Mais uma vez. O tempo é o tempo. Falou! Alô!